sejam bem-vindos a mais um podcast do Não Pode Vacilar. Hoje, Carol, estamos voltando de férias. Isso mesmo, Ai, que delícia, 1º de 2025. Não sei quando a gente vai divulgar esse episódio para vocês, mas hoje a gente está voltando de férias e férias muito merecidas. A gente fala tanto para vocês, famílias, de criarem momentos de qualidade, aproveitarem as férias, momentos com os seus filhos, e nós também precisamos fazer essa pausa para aproveitarmos com os nossos filhos. Carol, vamos já agradecer os nossos patrocinadores que seguem firmes e fortes em 2025. Então, Criarte VIP, nosso muito obrigada. Um brinde. Ah, bom, achei que ela não ia falar. 2025, né? 2025 e a Criarte VIP, nosso grande patrocinador. E também a Pizzaria Pisato. Thalita, mais uma vez, nosso muito obrigada. Se você ainda não conhece a Pizzaria Pisato aqui na Zona Norte, não perca. Voltando agora aí às nossas atividades do dia a dia, nossa rotina. Lá tem um espaço voltado para a área Kids, crianças, faixa etária menor, e também para os adolescentes, um local seguro com uma pizza maravilhosa. Então é uma boa dica para você aí que quer ter momentos de qualidades com seus filhos ou indicar para alguém que queira. É isso, Carol? É isso mesmo. Como foram suas férias, amiga? Ótimas, renovadas. Isso aí, muito bom, muito bom. Ok, e hoje a gente tá aqui, vamos apresentar a nossa convidada? Vamos. Conta para todo mundo aí quem está aqui com a gente hoje. Você sabe, sim, que a vida é feita de encontros, né? E esse foi um encontro, a gente tá conversando agora mais a fundo com essa pessoa hoje, mas a gente já sabe da história dela. E vocês aí vão saber também. Ela também é educadora parental, ela foi certificada pela Life Training em Portugal e educação encorajadora, que é o que a gente fala muito aqui, né, Si? Além de ser psicóloga, também especialista cognitivo-comportamental. Ela também tem uma certificação em educação sexual e prevenção de abuso. Muito importante, a gente já falou sobre isso aqui também. E agora está estudando também no curso de pós-graduação em educação parental e inteligência emocional. Mas a gente conheceu ela numa banca que a gente estava fazendo um curso de certificado educadores parentais no congresso, né, Si? Isso. E a gente estava comprando uns livros e a Cibele, muito atenta, ela tem uma escuta ativa, Cibele, por isso ela está aqui hoje. Ouviu lá que essa pessoa estava divulgando o livro dela, então ela também é escritora, além de mãe de 2 meninas, e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho melhor. Bem-vinda, Gleice! Obrigada, menina. Que prazer! Conta pra gente, então, quem é a Gleice Pires? Meu Deus! Então, eu sou mãe, né? Como vocês falaram, eu sou mãe da Maria Clara, de 7 anos, e da Ana Luísa, de 13, quase 14. Né? Eu sou uma mãe, primeiramente, apaixonada pelas minhas filhas, uma mulher também, né? Claro, com muita vontade de viver, né? Intensamente. Sou muito estudiosa e adoro conhecer pessoas e lugares assim. Então, eu sou um pouquinho disso tudo. Ai, que delícia, que delícia. E de tudo isso que você faz, o que mais te encanta no momento? Porque a gente é assim, né? Tem épocas que a gente tá, eu tô mais agora estudando tal assunto, ou mais envolvida. Então, o que no momento tá te deixando apaixonada diante de todas essas suas áreas aqui que você é sabida? Olha, o que me deixa mais apaixonada hoje é entender que aquilo que eu estou fazendo, estou conseguindo ajudar os pais. Então, isso para mim enche meu coração de alegria e motiva a continuar, né? Então, assim, é muito gostoso. É maravilhoso. A gente que trabalha com pais vê muito isso, né, Cá? É isso mesmo. A necessidade que muitos pais estão passando por não saber lidar com certas situações. E a gente sempre traz aqui no podcast um alerta no sentido de que nem tudo que a gente vê na internet tem uma fundamentação. Internet, né, antigamente eu nem sei se usa esse termo agora, mas era terra de ninguém. Então eu posso entrar lá e falar o que eu bem entender. A gente tem como a fundamentação teórica da educação parental a disciplina positiva, e a gente vê o quanto isso vem sendo banalizado. Ah, você quer tal coisa ou quer tal coisa? Então, sempre quando falam muito para mim sobre algo que viram na internet, eu falo assim, vai checar para ver se é isso mesmo. E os pais, hoje em dia, eles muitas vezes, é um recurso prático, né? Um recurso que às vezes vem uns recortes e que facilita, mas que não é fidedigno.
Então, muita gente entra lá e fala o que bem entender. É isso Você mesmo. sente isso também, Capa? Sinto e acho que trazendo esse podcast também surgiu com essa intenção de levar conhecimento para as pessoas, né? Porque a Cis sempre falou isso nas palestras dela e parando para pensar, é uma verdade que a gente, para ser pai, a gente precisa estudar. Então a gente vem trazendo esse conhecimento em episódios assim descontraídos, com famílias também que vivem sem saber que esse nome existia, né, de educadora parental, e hoje na prática a gente vê que dá certo. Quando eu te apresentei, eu falei psicólogo e educadora parental. O que surgiu antes, a psicologia ou a educação A parental? psicologia. E aí você sentiu essa necessidade? Sim, sim. Eu falo assim que a psicologia, ela me abriu a mente, né? Ela me deu esse status quo de estar lá, né? Mas, assim, a educação parental, ela me complementa muito, né? Então, antes de conhecer a educação parental, eu ficava assim, tá faltando algo, sabe? Tá faltando algo com as famílias, para as famílias. E aí, a educação parental veio, eu falei assim, uau, era isso, né? Então, assim, complementa muito. De verdade, não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal, né, com as minhas filhas. Então, assim, é perfeito. Eu falo que a educação parental, ela é para qualquer ser humano, né, independente de qual fase que a pessoa está, né? Então, E muito você, depois que você começou a estudar, você mudou um pouco a sua postura como mãe? totalmente, totalmente, né? Eu digo que existe uma Gleice antes e depois da educação parental. Então, eu digo que a pandemia, ela veio, trouxe muitas coisas ruins, né? Perdas, mas ela me trouxe, assim, esse olhar para fora também, né? De ver outras possibilidades, de olhar para dentro enquanto mãe, enquanto ser humano. Foi maravilhoso, assim. A educação parental realmente é um divisor de águas. Eu te entendo perfeitamente, eu sempre falo isso aqui. Eu falo que eu era daquela mãe, Gleicimar, de falar, bater na mesa. Bater na parede para não bater na criança, sabe aquele nível? E depois que eu cheguei no meu limite. Depois que eu comecei a estudar, eu falei, poxa, pode ser diferente. Sim. E isso a gente fala muito para os pais. Ah, mas eu não fui assim. Será que ainda dá tempo? Sempre dá tempo. Hoje eu tenho um adolescente, né, um quase adulto. Daqui a um tempo ele vai fazer 18 anos. E eu fui construindo uma relação com ele diferente que eu não tinha. A ponto de hoje a gente ter trocas muito íntimas, mas por conta da minha postura que foi alterada. E muitos pais falam, né? Ah, e os adolescentes, eles ficam muito no quarto. Mas qual é o papel do pai neste momento de estar o que eu faço de diferente para tirar o meu filho do quarto? O que eu faço de diferente para me conectar com o meu filho? Você acha assim que você pode ajudar de alguma maneira esses pais que estão em casa? O que você falaria que você mudou em relação aos seus filhos, às suas meninas, e que os pais que estão hoje em casa talvez estejam agindo da mesma maneira e que você pode ajudá-los? Eu tenho alguns princípios dentro da parentalidade, né? Então, eu acredito que o primeiro deles é a gente ter esse olhar do aqui e agora, né? Estar presente, de fato, né? Porque a gente vê muito assim, muitas famílias me procuram até com sentimento de culpa, né? De não estar o tempo que gostariam de estar com os filhos, e eu sempre digo, não é a quantidade, né? Não é você ficar a parte da manhã inteiro, à tarde, mas é você dedicar um momento com teu filho de qualidade. E esse momento, a gente só consegue se eu estiver ali presente, consciente. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é eu estar consciente, né? Eu falo assim, olha, agora eu estou presente para os meus filhos. Então, antes da educação parental, o que eu fazia? Eu achava que nem dava conta de brincar, né? Porque na minha infância eu não brinquei muito. E até então era um tabu que eu tinha, não posso atender criança porque eu nunca sentei no chão. Não sei como é que é brincar com isso, né? Então, é ter esse tempo, sabe? Sentar, olhar, deixar o celular do lado e estar com a criança, olho no olho, deixar com que a criança fale, né? Também. Então, essa experiência consciente, primeira coisa, né? Porque estar por estar não é estar. Não é ter qualidade. Então, o primeiro passo, esse pai ou essa mãe precisa de estar consigo próprio e depois com teu filho. Então, É isso mesmo. prescindível. Isso. Eu tenho um caos. A Carol tem o próprio Forrest Gump. Não, porque tudo que a gente vai conversando aqui vai fazendo conexão também com o que a gente passou, né? E eu estava de férias
E aí você falou que você era uma mãe antes e depois. Eu dei sorte, acho que tive um privilégio, que eu comecei a estudar quando o Joaquim nasceu. Então eu comecei a estudar isso, educação parental, quando o Joaquim nasceu. E o Joaquim tem 3 anos. 3 anos, vai fazer 3. É. E aí a gente tava em uma situação, a gente foi no aquário, a gente tava no Rio de Janeiro, fomos no aquário, que é bem legal lá. E eu falei, mas por mim, né? Ele não conhece, eu queria que ele tivesse essa experiência. E eu fui 11 da manhã. No caso, era um horário que o Joaquim estaria dormindo, tirando um soninho ali. A gente tava de Uber, ele acabou dormindo no carro. E aí, na hora de pegar, ele acabou despertando. Foi um terror, né? Você imagina a criança com sono, eu na fila tentando comprar o ingresso. Se fosse, acho que uma Carol de antes, eu perderia a paciência, como muitos pais ali estavam perdendo a paciência. Aí eu falei, calma, eu tava com a minha mãe, né? Falei, mãe, senta com ele lá, que eu vou comprar ingresso, daqui a pouco a gente vai, eu converso com ele lá. Aí foi lá, ele muito irritado, porque ele tinha acabado de despertar, ele tinha acabado de dormir e despertou. Imagina você adulto, né? Quando alguém te acorda que você acabou de dormir, né? Também a gente fica irritado. E a gente já sabe agir, a criança não, né? Acho que é isso muito que você falou, esse olhar, né? E aí eu falei, filho, a gente veio num horário que não era bom pra você desculpa a mamãe e tal, conversei com ele. Você quer ir no aquário ainda? Ele falou, quero. Eu falei, então você precisa me falar o que você quer fazer primeiro. Se você vai se alimentar, pra você não ficar tão cansado, ou se você quer vir no meu colo dormir mais um pouquinho. Ele falou, eu quero comer. Aí a gente almoçou. Então mudou toda a dinâmica. E se a gente não estuda e não tem uma visão sobre isso, a gente obriga as crianças e a gente se frustra mais ainda, porque era totalmente errado o passeio. O começo poderia ser um final trágico, né? E aí a gente acaba perdendo a paciência, gritando. E acho que isso faz toda a diferença quando você fala de antes e depois. Porque é uma linha, né, que a gente atravessa e... O conhecimento, né? Ele Exato, traz sim. essa segurança. Porque você também, quando você faz isso, eu vou dar um tempo para o Joaquim. Você sabe o porquê que tem essa necessidade. Exatamente. Como que você vai agir depois. Então, o conhecimento te traz essa segurança na hora de fazer um manejo, né, de uma birra ou de algo assim. Você falou... Você ia perguntar alguma coisa? Não. Eu tô acelerada, amiga. Eu tô acelerada. Vou puxar sua pergunta aqui. Tá bom. Você falou sobre a sua infância. Você falou assim, eu não brinquei tanto na minha infância. Né? E eu tenho um pouco mais de 40, um pouquinho, bem mais de 40. E na nossa época não tinha isso, né? Do brincar, do sentar no chão, da mãe, porque a mãe estava fazendo comida, o pai estava trabalhando, era uma estrutura familiar muito diferente, tinham outras prioridades, outros conhecimentos. Como foi a sua infância? E o que você traz da sua infância? Que impactos tiveram hoje na Gleice adulta? Nossa, eu tenho que segurar para não chorar. Eu já começo. A primeira coisa assim que vem, né? É muito difícil falar da gente, né? Mas é tão importante porque a infância, a minha infância, ela foi uma infância de superação, sabe? Eu falo que tô aqui na graça. Porque assim, a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 8 meses, né? E aí, constantemente eu via meu pai chegar em casa tentando reconciliar, né, com muita agressão, ao ponto de socar debaixo de uma mesa e não querer sair para ver meu pai. Então, assim, além do meu pai, teve um padrasto, né, que era extremamente violento, abusivo. Então, assim, a minha infância, né, se a gente pode falar de trauma aqui agora, né, tem muitos eventos traumáticos, né, mas eu sempre fui uma menina muito resiliente. Né? Então, sempre pensei em pegar aquilo que foi positivo, né? As minhas virtudes que eu fui aprendendo, uma delas é a resiliência, para poder seguir em frente à vida, né? E hoje eu me sinto essa mulher corajosa e forte. Então, eu falo que teve muitas coisas ruins, mas aquilo que foi ruim me serviu para alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Porque eu acho que você, né... Você também, Carol, também teve as suas mazelas na infância, né? Mas é o que a gente faz com isso. Eu sempre digo para os meus pacientes, independente do que aconteceu, independente das nossas dificuldades do dia a dia, o que eu faço com isso, né? E nada melhor do que passar por uma situação desafiadora, vencer e aprender e ensinar outras pessoas. Então, é isso que eu levei para a minha vida e levo até hoje. O que eu posso fazer com
com esse limão, né? Eu sempre gosto de fazer uma caipirinha. Exatamente. Eu não gosto muito de caipirinha, não. Você vai na limonada mesmo, né? Mas é isso, é sempre olhar pra frente, né? E aí traz muito de encontro ao seu livro, né? Exatamente. Então vamos começar a falar sobre Então isso, conta. Ô, Ká, Mostra. antes, vamos contar para eles como ela ia começar a conversar do livro antes da gente começar a gravar. Eu falei assim, fala um pouquinho do livro, tá? Ela falou, esse é o meu sonho. Então conta pra gente, pra todo mundo que tá assistindo, o que você sonhou? Vamos lá. Eu estava, inicialmente, o desejo de ser escritora, ele já vinha há muitos anos, né? Eu era uma criança, na 3ª série, e eu fiz um livro com coautoria já, com alguns colegas. E eu sempre pensava assim, ainda vou escrever um livro, né? Ainda vou escrever um livro. E aí, quando eu conheci a Aline Sestaroli, lá do Encorajando, fiz o livro com ela, em coautoria, mas eu sempre pensava assim, eu quero fazer o meu livro, né? E aí surgiu na cabeça de escrever a minha história. Eu queria colocar a minha história no mundo para que outras pessoas pudessem não sentir pena, mas em pegar aquilo como algo que pudesse servir como encorajamento mesmo e seguir a vida. E aí eu estava viajando e tal, e dormi, e acordei 4 horas da manhã com o livro pronto na minha cabeça. E não tinha papel na hora, não tinha nada. Eu peguei meu celular e gravei. Até os personagens, os nomes, o que eu ia... Tudo estava que aqui. bacana. Tudo estava aqui. Então eu falo assim que foi divino mesmo, sabe? Foi algo de Deus. E aí eu falei assim, tá, mas para escrever um livro é muito caro, né? Nunca que eu vou escrever, nunca que vai sair do papel. E aí eu conheci a Sandra Ferrer, que é uma psicóloga também, dona de uma editora em Brasília, que é Emoções Positivas, e aí ela disse assim para mim, a gente foi fazer lá no Rio Grande do Norte, a gente fez uma imersão, e aí eu contando para eles sobre um pouco da minha história, falei do meu livro, do desejo, que o livro já estava pronto, ela falou assim, Gleice, pois você vai fazer esse livro. Aí eu falei, não, é de Deus mesmo, né? E aí a gente fez. E aí tá aí o livro. Encontros. Encontros, é isso mesmo. E hoje você tá aqui para falar dele. Eu tava lendo aqui e tem muito da sua formação também, né? Quer contar um pouquinho da história pra gente, então, da Kika? Não Não conta conta tudo, Dá spoiler porque só. as pessoas possam comprar depois, né? Exatamente. Então, a Kika, como eu disse pra vocês, sou eu, né? E aí, por que a macaquinha? Porque quando eu era criança, talvez minhas poucas felicidades era ter uma macaquinha. Eu era a menina a única criança Que legal. que teve uma macaquinha. Né? Todo mundo tinha gato, cachorro, eu tive macaco e tinha cachorro e tinha papagaio. Legal. Então, eu escolhi ela porque ela é representativa. E assim, conta a história então dessa Kika, dessa macaquinha que gostava muito de se divertir, né? Que tinha no meio tempo aí muita responsabilidade, então dividia as tarefas de casa com a mãe. Sempre muito responsável, né? Querendo aí agradar a mãe de alguma forma. E aí dentro nesse lar existia o urso bigodudo, que era o padrasto, né? Então existia o urso, por que o urso, né? Porque era uma pessoa que não fazia parte da família, né? Uma pessoa, então ela veio com essa ideia, a figura do urso. E aí no decorrer do livro eu coloco como que a dona Diva, que é a mãe, como ela se apaixona pelo urso. Não faz sentido, né? Uma macaca ficar com o urso. E o urso, ele é malvado, né? O urso, ele faz brincadeiras ruins. O urso, ele é abusivo, né? Então, ela sentia que aquilo não era legal. E aí conta como que as crianças podem sentir, né, essa presença desse urso malvado e como elas podem se defender. Só que sempre pensando que a criança ela não é responsável pela sua própria proteção, né? O adulto que é responsável. Mas, ao mesmo tempo, também trazendo esse olhar para que ela também possa identificar e agir, né? Então, eu gosto de pautar nisso, porque quando a gente lê, eu falo que esse livro é um infantil, mas ele não é para uma criança ler sozinha. Ele, primeiramente, é para o adulto e depois para esse adulto conversar com essa criança. Porque, dependendo da forma como a gente lê, a gente interpreta de uma forma que a criança ela é responsável por cuidar de si, ela não é. Então, até tem um desenho da Kika falando assim, não
né? Como o direito da criança de dizer não. Mas quem é o responsável de protegê-la sempre é o adulto. E a criança, ela sempre precisa ser respeitada e protegida. Então, é um pouquinho da história. E como e aonde eu posso encontrar esses adultos de confiança. Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, os adultos que poderiam proteger são os adultos que praticam a violência, né? Sim. E a gente está falando de uma violência que não necessariamente é só violência sexual. Existe outros tipos de violência. Porque eu sempre falo para os pais, antes da violência sexual, por exemplo, existe outro tipo que é a negligência, né? Então, para chegar no abuso sexual, já existe outros tipos de violência. Então, é esse olhar que eu quis trazer um pouquinho para o livro. E, além disso, eu posso trabalhar também com uma mulher que passou ou está passando por situações de relacionamento abusivo. Sim. Né? Então, o livro, ele depende muito de quem está lendo. É uma ferramenta que dá para fazer muitas coisas, que dá para usar de várias maneiras para a gente poder levar essa consciência para o adulto. Nossa, me arrepia. Eu fico até puxei assim, eu falei, meu Deus. Ô, Gleice, muitas famílias que estão nos assistindo podem estar vivendo uma situação assim também. E muitas mulheres, a gente escuta, e às vezes nem é tão longe da nossa realidade, né? Mas muitas mulheres, para protegerem uma relação ou para protegerem-se da sociedade, acabam voltando mais para um abuso de um modo geral, mas acabam abafando a fala dessa criança para não ter que enfrentar, muitas vezes. E essa pessoa que está lá em casa agora, que está passando por uma situação e que não quer enfrentar, ela pode comprar o livro. E como que ela pode trabalhar isso com a filha que está lá? Entendeu? Olha Deu só, para entender Sibeli, assim? Deu. Quero ajudar quem está lá em casa. É muito difícil, sabe? Já compraram esse livro algumas pessoas que não entendiam que tinham passado pela situação de abuso. Então, já chegaram em mim algumas mães querendo comprar para os filhos. Eu disse para ela, compra, leia, depois você fale com a sua filha. E aí, uma mãe especificamente, ela comprou, leu e ela me procurou. E ela disse assim, Gleice, eu não sabia que eu tinha sido abusada na minha vida inteira. Dos 7 anos até os meus 13 anos. E aí eu arrepiei todinha. E ela chorando, me contando como que foi, e falou assim, eu não entendia que isso era abuso. Então eu disse para ela, você está preparada para conversar com a tua filha agora sobre isso? Ela disse, não. Eu falei, não, então você não vai fazer isso. Porque, primeiramente, a gente tem que estar bem. Sim. Né? Que é o que a gente trabalha dentro da educação parental também. Como é que eu vou orientar, dar uma orientação mesmo se eu não estou bem? Então, por isso que esse processo de autocuidado, de autoconhecimento, é importante. Né? Então, se eu sou uma mãe que passei pela situação de violência sexual, de abuso, eu preciso de estar me curada para falar sobre isso. E tá tudo bem se a mãe falar, né? Então, assim, quando a mãe consegue também trazer essa vulnerabilidade para o filho, que seja, ela consegue construir essa conexão e vai construindo essa relação uma relação de confiança, né? Então, mas ela tem que estar bem. Ela não pode estar tão fragilizada. Então, tem que buscar ajuda. Se ela sentir, se ela ler o livro e ela sentir, ela precisa sim de procurar um profissional. E assim, você fala esse reconhecimento, né? Eu acho que hoje é um tabu para muitas famílias falar sobre educação sexual, que eu acho que é o pontapé inicial para a gente começar uma conversa para que as crianças saibam até onde o corpo delas é delas ali, né? E acho que falta muito isso, né? Você como psicóloga, você tem enfrentado muitos casos em que as crianças têm essa dificuldade, os pais não conseguem falar sobre isso com as crianças? E além de psicóloga, certificada em educação sexual. Exatamente. Então, o desejo da certificação veio porque eu sempre ficava pensando, não tem como eu pensar em prevenção de violência sexual se eu não trabalhar a educação com as famílias. Tá. E uma educação tanto sexual e uma educação parental, porque as duas se complementam para poder fazer a prevenção. Muitas famílias não sabem nem educação parental, piorou a educação sexual, né? Então, não tem como. As famílias precisam de ter esse conhecimento.
Mas, querendo ou não, mesmo ela não tendo conhecimento, a família faz uma educação sexual da forma dela, da forma informal, né? E é o que a gente diz assim, que a importância do conhecimento justamente para ensinar algo que de fato vai fazer sentido para aquela criança, né? Então, eu tenho algumas pessoas que me perguntam, mas qual o medo de falar sobre sexo? E eu digo, não existe uma idade, um momento certo para falar sobre isso. Mas desde o início você pode ensinar para ela de fato o que é sexualidade. E sexo é uma parte né? Uma parte da sexualidade. Então, desde bebê, você pode ensinar para o teu filho o que é respeito pelo teu corpo e respeito pelo corpo do outro. A partir do momento que você está tirando ali a fralda, limpando o bumbum da criança, você fala. Você tem um filho de 3 anos, filho, olha, a mamãe agora vai tirar sua fraldinha, tudo bem? A gente vai limpar o bumbum. Isso já é. Você está ensinando para o teu filho sexualidade. Sim. Ensinando para ele o que é um cuidado responsável, amoroso e gentil, né? Porque quando ele crescer, ele vai saber. Se alguma coisa for fora disso, ele vai ver que não é normal, ele vai ver que aquilo não é agradável, né? Então, isso é educação sexual de uma forma consciente, efetiva, que tem um porquê que a gente faz. Então, a educação sexual, ela começa desde já, né? Com a mãe. Ela tem que entender essa relação primeiro. Sim. E aí vai nessa jornada aí da parentalidade, vai construindo. Ontem eu estava atendendo uma mãe que eu achei muito legal. Essa mãe está comigo tem 3 anos. A gente fez o processo de educação parental e eu atendo também a filha dela. E as duas, assim, hoje ela é adolescente, mas ela, assim, desde 9 anos, ela tem uma questão de suicídio muito forte e tal. Foi por isso que eles me procuraram, primeiro enquanto psicóloga, né? E depois que a gente fez o processo, essa mãe também melhorou, né? E eu achei ontem muito bacana o feedback que ela me deu, o feedback dela enquanto mãe, né? E a postura dela em resolver os problemas. E ela me trouxe assim, a minha filha me perguntou sobre como que era a minha relação sexual com o pai. E aí ela falou assim, agora? Eu não sei o que eu respondo, né? O e eu desespero. falei assim, é a pergunta de todas mães, né? Eu acho que todas nós temos um medo disso acontecer. E aí eu digo para todas as mães, a gente precisa de acompanhar o que o meu filho sabe sobre sexo, sobre sexualidade, o que é isso para ele. E aí eu disse para ela assim, tá, mas e aí, o que você respondeu? Ela me trouxe algumas coisas, e aí eu falei, que bacana. Ela disse, Gleice, eu fui falando que o meu coração foi, né? Eu não sei se eu falei tudo o que eu podia, E aí eu falei assim, tá, mas se ela trouxe essa pergunta, é porque ela sentiu confiança em você. Mas ela já sabia, porque antes de fazer a pergunta, todos os filhos sabem. Ele só quer confirmar com você para saber se ele pode confiar em você. Porque é uma adolescente, ela não é uma criança. Então, se uma criança faz essa pergunta, a gente responde de uma forma, mas nunca mentindo. E se é um adolescente de 13 anos fazendo essa pergunta, ela já sabe a resposta. Ela só queria entender até que ponto essa mãe confia nela. Entende a diferença? Sim, muito. É gritante. Esses dias eu assisti um vídeo, eu não sei se você conhece a Sheili. Ela fala sobre educação sexual e essa importância, né, da infância. E ela postou um vídeo muito legal que foi pais e filhos entrevistando. Os filhos entrevistando os pais, perguntando sobre educação sexual atualmente. E aí teve uma frase que um pai falou, que o filho tava falando, eu tive que aprender com as mulheres que eu convivi, porque eu nunca aprendi em casa. E o pai falou, como é que eu ia te ensinar se nem eu sabia o que você tava fazendo, falando? Então, assim, a minha mãe, a gente já falou isso aqui no episódio do Adriano e Danilo, nunca a gente falou sobre sexo. Então, a gente aprendeu onde? Fora de casa. Que acho que é o lugar pior para você aprender essas coisas, porque você aprende coisas, às vezes, que são fora da sua idade, do seu contexto ali, né? E acho que por ser um tabu, se os pais levassem isso mais levemente, assim tem uma experiência bacana também, que ela contou já para nós, isso ia ser mais tranquilo, né? Ia facilitar muito isso aqui, né? A criança ia saber até onde o outro pode ir e onde ela pode ir também, né? Onde deixar o outro ir. Acho que faz diferença isso. Total, porque isso é consentimento também, né? A gente tem que falar de consentimento. Mas a criança, o corpo é da criança. Né? Uma vez uma mãe falou para mim assim, agora eu vou ter que pedir licença para minha filha. Não, sim, por que não? Eu não posso chegar no seu corpo e violar, né? Eu não posso ficar pondo a mão em você.
Então é questão de respeito, a questão de ela entender já desde cedo o limite, né, para o outro e dela para com o outro também, o consentimento que ela precisa aprender, né? Então isso tudo faz muita diferença. A gente fala que isso é uma forma de proteção. A educação sexual é uma forma de proteção. Mas eu não consigo ver a educação sexual isolada. Eu preciso de entender que existe uma educação parental, né? Porque a gente sabe que a forma como nós fomos criadas, eu digo nós porque eu fui criada totalmente num ambiente autoritário, né? Onde a gente tinha muitas punições, então, eu queria brincar, mas eu também eu tinha que arrumar a casa. Por mais que eu tinha o senso de entender que minha mãe trabalhava, eu tinha que arrumar a casa porque senão eu ia apanhar, eu não queria apanhar, então eu tinha que agradar a minha mãe, né? Então, assim, deu certo, funcionou? No olhar dela funcionou. Mas eu sempre falo isso para os pais e eles me dão essa resposta. Olha só quem que eu sou hoje, né? Talvez se minha mãe não fosse assim, eu não seria quem eu sou. Mas eu digo assim, e se você pudesse escolher, se você pudesse ser quem você é, mas se você tivesse tido o respeito, se você tivesse tido uma pessoa que pudesse dialogar com você, em vez de chantagem, em vez de punições, não seria melhor? Né? Então, o que você já é bom, você seria muito melhor. Então, aí eles param, olham e falam assim, poderia ser, né? Então, eu não sei se eu sou assim, penso muito alto, mas para mim, a gente só vai conseguir diminuir todas as violências do mundo através desse olhar mais respeitoso para com o outro, sabe? Eu não consigo ver de outra forma. Concordo. Eu tenho adolescentes, né? E é natural e é fisiológico na adolescência eles se afastarem, procurarem grupos, né? Ter toda aquela questão de serem aceitos nos grupos. E é natural eles irem se afastando da família. E é o momento que eles mais precisam estar perto, ou melhor, que nós precisamos estar muito perto deles. Eu tenho a minha menina adolescente, 12 anos, e ela me traz alguns questionamentos que eu falo, eu não fui criada assim, e muitas vezes eu tenho que me esforçar ser natural, porque não é da minha criação. E quando eu comento, nossa, mas aí, como que você agiu? Como que você falou? Eu falo, gente, não é fácil. Realmente, porque eu não fui criada assim. Mas hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero quebrar essa sequência da minha família e fazer diferente, fazer melhor. E eu vejo os benefícios. É isso que eu falo. Hoje, meus adolescentes, meus filhos me trazem coisas que eu jamais perguntaria para minha mãe. Eu teria até vergonha na época, não é? Você fala assim, ai, não vou perguntar isso não, vou morrer de vergonha de perguntar isso. Ou pedir algo para mim que a gente fala, gente, o mundo é outro. As crianças são outras. Né? Ai, mas é porque tudo bem, na sua época, sua mãe fazia o que ela tinha de melhor com o conhecimento que ela tinha. Hoje a gente tem novos conhecimentos. Hoje, se a gente não responder realmente o que é a verdade, que eu não acho que antigamente também deveria ser assim, né? Mas hoje eles têm melhor ainda, eles têm o conhecimento muito em mãos. Sim. E qual é a função hoje dos pais, a meu ver? Como eu vou ensinar ele com todas essas informações que eles têm? Então, sei lá, preservativo é importante? Lógico, é essencial nessa fase que inicia a educação, né, toda a sexualidade. Mas qual é o melhor? Qual é o mais seguro? A menina porque toma pílula, o menino não precisa usar camisinha. Então, jamais eu falaria isso na minha época. E hoje eu tenho conversas nesse nível. Então, que bom, que bom. E aí eu te falo, quando você fala assim, eu pergunto para os pais, eu adoraria que minha mãe tivesse conversado isso comigo. Eu também. Eu também. Eu adoraria. Então, se você tem um filho adolescente, faça diferente. Faça melhor. Faça melhor. Seja a pessoa segura, o porto seguro, que diante de alguma dúvida, diante de alguma necessidade, ele possa vir conversar com você. Uma vez eu escutei assim, Gleice, mas então quer dizer que seu filho então nunca não vai correr o risco de ter uma gravidez precoce? Eu falei, gente, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo mundo vai correr esse risco. Sim. Porque a gente também já foi adolescente. Que ali no calor da emoção tudo pode acontecer, né? A gente nunca
deve fazer algo sem ter um cuidado, sem se preservar. Mas isso pode acontecer. Só que se a partir do momento que o seu filho tem essa conexão com você e ele pode contar com você, a possibilidade dele chegar, te pedir, te comentar, será muito maior. Gente, e eu vivo isso hoje. É possível fazer melhor para os nossos adolescentes. É possível tê-los perto. Sermos o porto seguro deles. E se você falou que os adolescentes, né, as pré-adolescentes também, né? Hoje o celular tá vindo cada vez mais cedo. E eles têm o conhecimento, os pais também podem ter, né? Então é só hoje você ir atrás de um livro ali de, como a Si falou, com teoria certa, né? Certeira, com pessoas que saibam o que estão falando, não internet, né? Vídeos que as pessoas fazem para ganhar likes, e sim pessoas que estudaram para estar ali falando sobre o assunto. Então os pais também têm essa Boa. possibilidade. E aí no bate-bola a gente vai perguntar um livro que ela recomenda, ai, dei um spoiler. Mas antes, ela pensa em outro, né, Gleice? Você pensa em outro. A mãe que tá lá, que ouviu toda essa questão de educação sexual, questão de abuso, que eu acho que isso que é algo que incomoda, se preocupa, né, as famílias e tal. Que por onde ela pode começar para saber mais sobre o assunto? Ah, educação sexual. Por onde ela pode começar? Tem uma leitura, tem uma indicação de uma referência. O que você falaria para essa mãe que está lá em casa? Sim, na verdade tem um arsenal de livros aí, né? Tem muitos livros assim, nossa, e eu gosto muito, inclusive, de trabalhar com livro, né? Eu falo, até no processo terapêutico, eu indico alguns livros para os pais, porque os livros fazem a gente se aproximar. E até no processo terapêutico, às vezes você conta uma história, por exemplo, eu já usei meu livro contando uma história e a garota, no final, ela disse, eu também passei por isso. Então, a gente pode usar livros para várias coisas que a gente desejar. Então, eu já falo para essa mãe, dependendo da criança ou do adolescente, você tem que saber, assim, qual que é a fase que a pessoa está, né? Para poder já obter. Então, tem vários livros. Tem o Pipo, por exemplo, a criança pequenininha, né? Pipo e Fifi. Tem Da Onde Eu Vim. Tem vários, nossa, agora assim, de nomes assim, eu não recordo, mas tem muitos livros mesmo, então sempre tem. Você Tem ia algum perguntar. teórico, assim, para os pais lerem? Não sei se foi isso que você quis É, perguntar. algum teórico? Porque a gente Tem. vê, às vezes, alguns com uma leitura mais difícil, né? Então, para um Sim. pai que às vezes está começando, Sim. Leigo, né? Então, esse que eu indiquei, ele já, por exemplo, a criança de uns 3 aninhos, assim, a gente já consegue trabalhar, né? Que falam sobre um pouquinho sobre o corpo, diferenciação de menino, menina, né? Quem pode já pegar um pouquinho de consentimento, que tem o farolzinho, esse que inclusive eu coloquei no livro da Kika, que tem, né? Falando sobre as partes do corpo, onde pode e não pode pegar. Então, assim, isso é básico, isso é muito básico mesmo, assim, sabe? Isso já pode fazer com a criança desde 3 anos de idade. boa. Já pode fazer. Mas agora, assim, de cabeça, tem tantos livros, eu vou dizer pra vocês. Ah, mas depois, se você puder Mando, indicar tem alguns, tudo aí a que- gente agora coloca para na adolescente. Aí descrição, né, esse Cá? livro mesmo, né? Sim, Esse daí a gente pode sim trabalhar com criança pequena, mas como eu disse, a gente não vai entregar o livro, a gente tem que ensinar para criança, tá? tá. Inclusive tem alguns exercícios que a gente pode fazer com ela também, tem aí no final do livro. Tem um, eu não sei, eu procurei aqui agora, que eu já li esse Ah. aqui, que acho que é mais, a leitura é um pouquinho mais tranquila. A Culpa é do Tabu. Ele fala Sim. desse tabu de você conversar com as crianças. É pro adulto Sim, esse, né? sim. Os que você citou aqui, a gente pode colocar São como livros referência para infantis, criança, né? isso. Mas assim, é para criança, para os Também pais um adulto, levarem tá? Com a entendi criança. isso, exatamente. Entendi. Agora, para o adulto mesmo, tem vários. Um arsenal. Inclusive, tem um novo, que é da Liliane Rocha, que é a minha mentora aí, né? Ela que estudei com ela sobre essa questão da educação sexual, que é recente, que é da sexualidade mesmo, né? Sexualidade. Agora, o título exatamente eu não sei, mas se jogar na internet, Sexualidade, Liliane Rocha, vai encontrar. Ele é um livro teórico, eu acho que qualquer pai pode começar por ele, Boa. né? E tem uma linguagem bem simples, bem tranquila. Então, acho que é uma boa indicação. Boa. Gosto. Boa. É.
Nossa, que tema, né, Ká? O dela é como falar sobre sexualidade com as crianças? É bacana Deixa eu esse. ver a carinha dele aí, deixa eu ver se é Esse aqui? Esse mesmo, É. esse mesmo. Ah, que bacana. Depois a gente coloca Agora a na... gente tá mais... Nossa, gente, 2025, Carol, fala um tema, eu já procuro aqui. Nossa, já lançou, né, cara? Um Google. É isso. Nossa, a gente ficaria aqui horas falando, porque Sim. é um assunto, né, extenso, tem muito conteúdo aí pra gente entender, pra aprender. É uma mudança mesmo de pensamentos e de paradigmas para nossa sociedade, né? Mas o nosso tempo está acabando. E antes de terminar, eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Pizzaria Pisato, a Criarte VIP, responsável pelas nossas canecas. Inclusive, essa é sua! Obrigada, Leva aí para você, lindíssima. para que você possa lembrar sempre deste momento de uma maneira muito especial. Para as pessoas que querem te encontrar, onde elas podem, que rede social, conta um pouquinho aí. Então, localmente sou em Brasília, né? Mas elas podem me encontrar no meu Instagram, que é gleice.pires, e também no Facebook e no meu celular. Ótimo. Gente, então, se você tem interesse, quer saber mais sobre o assunto, ou quer fazer algum atendimento, você atende online? Atendo. Olha aí que maravilha. Ou até Tá adquirir vendo? o E fora livro, do né? Brasil. Ou até adquirir o livro. O Isso. livro está à venda em que lugar? Só comigo por enquanto. Ok. Ótimo, diretamente. Então, Tá. quer saber mais? Entra lá no Insta, entre em contato para que você possa aí já ter mais consciência, tá bom? Você, sua família, e até indicar para as pessoas, Sim, com certeza. para algum amigo que esteja passando por uma situação delicada ou que nem precisa passar. Sejamos preventivos, Exatamente. não é? Exatamente. O Sejamos objetivo é a gente preventivos. fazer a prevenção, né? Sim, exatamente. Exatamente. E a gente sempre termina com um bate-bola. E a gente fala algo, uma pergunta, algum questionamento, e você responde de uma maneira o tanto mais objetiva possível. Bora lá? O que vier, né? O que vier, é isso aí, é isso aí. Bateu? Levou. Vai lá, Cá. Uma experiência que todos deveriam ter. Uma mãe viajar sozinha. Vamos Um lugar. Ai, tem tantos. Gramado. Ai, adoro Gramado. Era um livro, mas vamos fazer um filme? Então, um filme que você recomenda. Meu Deus. Eu gosto muito de. São tantos, mas assim. Nossa, que bate-bola. Não tem problema. Ai, A Carol mudou aqui, ó. Que vergonha. Não, Um filme que você goste, não necessariamente tem a ver com o seu tema. Tá. Ai, gente, eu gosto de tantos. Eu gosto mais de filmes da Disney, Eu também. né? Mas eu gosto muito de Moana. Moana. Eu gosto de Moana. Comida favorita? Gosto de pizza. E família é? Tudo na minha vida. Acho que de todos, né? Ou deveria ser. Exatamente. Falou em pizza, Pisato! Já vou indicar, hein? Já vou indicar para a Gleice aí. E eu quero agradecer, então, Gleice, do fundo do nosso coração. Né? Foi uma troca tão rápida lá que a gente fez florescer. Que bom. Como vocês ouviram, a Gleice vem de Brasília. A gente tá ficando muito chique. A gente já começa mesmo. assim, né, Cá? É isso mesmo. A gente já quer Não gente é fraco, importada. Ó. E gentilmente, Não, né, pode falar. veio até nós, a gente teve esse contato, então a gente quer agradecer muito, a gente sabe o quanto é desafiador para você ali, né, deixar todos os seus afazeres, a sua vida profissional e vir aqui de uma maneira muito gentil, partilhar os seus saberes, partilhar o seu livro, que traz aqui riquezas impressionantes. Não perca, né, a oportunidade de adquirir um material de conteúdo de qualidade. Então, nosso muito obrigada mesmo por você estar aqui, tá bom? Meninas, eu que agradeço pelo convite. Eu falo que vocês são uma bênção, sabe? Que apareceu também na minha vida. Eu espero que a gente possa fazer outros contatos, outras conexões. Eu também estou disponível para vocês aí, qualquer coisa. E eu ia falar, assim, que esse ano também nós fomos coautoras, né? O nosso livro vai lançar. A gente colocou nas redes sociais, é um livro mais teórico. Depois a gente te manda, Gleice, também. Quem sabe a gente não vai para Brasília fazer um... Isso, uma divulgação lá, né, cara? E aí fiquem atentos às redes sociais para vocês acompanharem aí os lançamentos durante esse ano, que a gente vai ter muita novidade também. É isso mesmo. E lembre-se, na educação do seu filho, Não pode vacilar. é isso aí.